Olá, Conselho do Perito! Douglas, o que motivou você a escolher a carreira na fisioterapia forense? É, faz tempo já, pelo menos 10 anos já, mais de 10. Bom, em 2024 aqui eu já estou formado há 21 anos. Eu me formei em 2003 e quando eu comecei na fisioterapia eu segui aquela carreira clássica, né? Eu saí da clínica, não, comecei na clínica, comecei a trabalhar em hospital, comecei a atender a domicílio também. No meu entendimento, para eu ganhar mais, eu precisava trabalhar mais. Então, eu aumentava o número de horas de trabalho que eu fazia para poder ter dinheiro, ganhar dinheiro, fazer dinheiro. E isso foi muito bem até mais ou menos 2010, 2011. Eu casei em 2008. Em 2011, minha esposa ficou grávida. Quando ela ficou grávida, eu comecei a virar uma chave na minha cabeça, porque eu pensava, nossa, eu trabalho pra caceta. Eu saio de casa às 5h30, 6 horas da manhã e chego 10 da noite. O que vai acontecer na minha vida? Eu saio de casa, meu filho tá dormindo. Eu volto para casa e o meu filho tá dormindo. E cara, que pai seria eu desse jeito, né? Então eu comecei a me questionar e comecei a buscar alguma coisa que fizesse eu ganhar mais e trabalhar menos. E aí eu tive uma virada de chave na minha cabeça, de eu preciso arrumar uma área da fisioterapia onde o meu valor hora seja maior. E naquela época eu já tinha isso em mente e eu já comecei, por exemplo, a minha primeira especialização foi em RPG, Reeducação Postural Global, porque era uma coisa que o plano não cobria e o paciente pagava particular. Então ele pagando particular eu já fugia do convênio e ganhava mais naquela hora. Aí depois na sequência eu fui parar na acupuntura. Eu sou especialista em acupuntura e comecei a fazer acupuntura. E naquela época a acupuntura era muito valorizada. Não que hoje não seja, mas mais assim. Então, enquanto o convênio me pagava lá R$ 10 um atendimento, na acupuntura eu conseguia cobrar 80. Então eu foquei muito fiz muitos atendimentos de acupuntura. Nossa, muitos atendimentos. Mas mesmo assim, naquela época eu ainda precisava de um valor hora maior, porque eu acabava trabalhando de domingo a domingo e tal. E quando eu me encontrei com a fisioterapia forense, que é uma história longa e vou deixar para um outro vídeo, a primeira vez que eu recebi alguma coisa de fisioterapia forense foi incrível, porque quando eu cheguei lá no escritório do advogado para ele me pagar, ele me perguntou quanto que eu ia cobrar dele. E na minha cabeça eu tinha um sentimento, né? E aquele pensamento do cachorro vira-lata. Eu pensei, o que eu vou cobrar? 50 pila de deslocamento, 50 pila isso, 50 pila aquilo. E aí eu pensei, vou cobrar uns 300, se ele reclamar, eu fecho em 250. Só que na hora eu tive uma presença de espírito de jogar a conversa para ele. A pergunta de volta, melhor dizendo. E quando eu joguei a pergunta de volta para ele, eu disse assim, mas vem cá, quanto que você está acostumado a pagar aqui para os seus peritos assistentes? A gente paga um salário mínimo e meio, um salário mínimo. E naquela época, tipo, era R$ 800. Um salário mínimo e meio dava 1.200. Cara, um salário mínimo era o que eu demorava para tirar no hospital trabalhando de domingo a domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo no hospital para fazer um salário mínimo. Naquela hora, a minha cabeça fez assim, virou uma chave na hora. Meu, não é possível que se eu sair do hospital e me dedicar 100% para essa área, eu não consiga outro cliente. Um cliente só que me pague um salário mínimo. Só um eu quero. Naquele instante eu decidi que eu ia atuar com forense. Naquele instante. O cara me pagou com um cheque. O advogado fez um cheque e me entregou aquele cheque de R$ 1.200. E eu pensei, meu Deus.
é isso. É aqui que eu vou ficar. Isso aconteceu em finalzinho de 2011. Novembro, por ali. Meu filho até já tinha nascido. E aí, cara, eu fui para outro lugar. A minha cabeça foi para outro lugar e aí eu comecei a investir tudo na forense, me especializar ainda mais, buscar mais áreas de atuação na forense, buscar mais apontamentos na forense, mais, e aí essa história que vocês veem aqui, de lá para cá, são mais de 700 nomeações como perito judicial, mais de 3.000 processos que eu já atuei direta e indiretamente. Eu trabalho para o mesmo juiz há mais de 10 anos, dada a confiança que ele tem no meu trabalho. Então, assim, eu sou muito grato à fisioterapia forense. Ela realizou grandes sonhos na minha vida, faz com que eu possa sustentar minha família de forma digna. E eu recomendo para você que quer ser valorizado, você vir para o lado de cá, porque a fisioterapia forense realmente é outro lugar. Beleza? Essa é a história de por que eu cheguei até aqui. Tá no YouTube? Me dá um joinha. Tá no Instagram? Me dá um coraçãozinho. E se você quer trilhar esse caminho de sucesso e se transformar em fisioterapeuta forense, eu posso te ajudar. Valeu! Fui!